Vocês estão felizes, meus amigos? Amém. 4 pessoas felizes nessa noite vão receber uma boa porção de Jesus, amém? Vou te dar mais uma chance para você que não está muito feliz. Vocês estão felizes ainda? Ah, Jesus, obrigado. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Jesus, nós honramos e agradecemos pela Tua presença, Senhor. Senhor, nós Te adoramos com canções, com os nossos lábios, também Te adoramos com o nosso coração, adoramos também com as nossas finanças, com tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, Jesus. Senhor, que o Senhor receba essa adoração, mas que o Senhor continue recebendo a adoração da nossa vida a partir da palavra que está sendo compartilhada aqui, Jesus. Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor me use poderosamente para a honra e glória do Seu nome, não para a glória de homens, mas que a Sua mensagem, Senhor, ela seja entregue para a Sua noiva, Jesus. Senhor, que possamos ter um entendimento nessa noite, que isso venha entrar no nosso coração, que isso venha frutificar e frutos que permaneçam para a honra e glória do Seu nome, Jesus. Pai, obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá sem medidas o Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado por essa Sua presença, Pai. Senhor, vem com o espírito de revelação e entendimento da Sua palavra, Senhor. Da Sua palavra liberada, Jesus. Conecta o seu coração com o coração da sua noiva, Pai. Eu repreendo, Senhor, todo cansaço, Senhor. Todo cansaço espiritual, cansaço físico, dores físicas, enxaquecas, dor de cabeça. Tudo aquilo que vem atrapalhar a sua noiva de receber o recado do seu noivo. Senhor, que eu peço que o Senhor renove e revigore as forças, Senhor. Começando por mim, mas que cada um aqui seja cheio, seja alegre e esteja pronto, com o solo pronto para receber a porção do céu, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amigos, nós estamos na série sobre o fruto da honra. E tem muita coisa que a gente vai abordar ainda, né? Com certeza, honrar os pais, honrar os amigos, honrar com os serviços, honrar com as finanças, honrar com muita coisa, com semente. Cara, tem muita coisa pra gente falar. Mas o que Deus colocou no meu coração, ela é uma partilha que começou lá em 2020. Teve uma vez que eu fui levar o Leandro aqui, na época que estava tendo os cultos lá no Botânico, o primeiro, segundo culto que teve aqui na Poema. Eu fui levar ele em Campina Grande do Sul para pregar num retiro de TikTokers cristãos. E é muito engraçado, né, cara? Naquele lugar tinha 40 dos mais influentes TikTokers daquela época, né? Mais hypados daquela época. Então pensa, um lugar cheio de criadores de conteúdo para uma das maiores plataformas de entretenimento, para uma das maiores redes sociais. E sobre esse entretenimento, né? A pessoa trabalha com o entretenimento, mas entregando a mensagem de Deus. E eu vejo muitas igrejas, mega churches aí, com estruturas de shopping, e de verdade, eu não estou falando mal de estrutura, até porque a gente sonha, obviamente, em ter cada vez mais salas para as crianças, cada vez mais um som melhor, um telão melhor, uma cadeira melhor. Todas essas coisas são válidas e são para a honra e glória de Deus, sim. Mas a construção, o conforto do prédio vai ser basicamente para homens. Deus não precisa disso, né? Então, mas isso faz parte. E de verdade, a vaidade e a excelência, muitas vezes das igrejas, e eu quero deixar isso claro, porque muitas vezes a gente gosta de julgar, né? Olha aquela igreja lá, é só estrutura, é só show, só espetáculo. Só que a vaidade e a excelência para Deus, elas vestem a mesma roupa. O que vai diferenciar é o coração, e somente Deus vai conhecer o coração. Não somos nós que devemos julgar isso. Mas eu imagino Paulo e Pedro, quando eles se encontram lá para aquela conversa, né? E aí, como é que está lá a sua igreja? Como é que está? O que está rolando lá?
E eu tenho certeza que a conversa não teve um teor de, cara, minha igreja está da hora, a gente está com um telão novo, a gente está num ponto novo, tem estacionamento, antes não tinha, né? Tal. Tem até uma guarita ali por sentinelas na nossa igreja. Cara, nossa igreja está animal, a gente está com a store cheia de coisa lá, a gente está fazendo agora transmissão para o YouTube. Olha o vídeo aqui que a mídia fez, que é animal. Puxando a sardinha pro meu lado também, né, pra mídia, né? Olha aqui, vou mostrar o vídeo. E de verdade, cara, tudo isso é excelente, a gente gosta. E nós não somos hipócritas em falar contra isso. Mas tinha um cara chamado João Batista, que ele não tinha uma JBL, um microfone, um ar-condicionado para amenizar o clima. Ele não tinha uma cadeira confortável para todo mundo sentar, mas ele era conhecido como o quê? A voz que clama no deserto. E o povo todo se deslocava até o deserto, até onde existia uma voz que clamava no deserto. Então nem valeria eu falar aqui essa introdução, entrar no debate sobre coisas estruturais, e como eu falei, eu não sou contra isso. Mas isso não vale a pena nenhum debate, nem nada, nenhum tipo de honra sobre uma doutrina. Mas o que queima no meu coração, o que tem queimado no meu coração nos últimos dias, é para nós desfrutarmos da honra da presença de Deus. A presença. E o tema dessa minha mensagem é: e Deus, onde está? Para que a gente saiba honrar a presença, a gente precisa entender o que é honra. Honra no Antigo Testamento significava literal, pesado. Na tradução da linguagem de hoje, Chás, Tiago Chás, pesado. Mas por enquanto sou pesado, depois não vou mais ser, em nome de Jesus. Os caras já estão fazendo até figurinha minha bombado, cara. Que desonra. Mas no Novo Testamento ela significa um apreço. Uma honra é dada a um valor, um significado, um aumento dado, algo extremamente valioso para alguém ou para aquilo, né? E é a nossa atitude de honrar a Deus que vai determinar a nossa abundância ou a nossa escassez, e não o nosso desejo ou a nossa vontade. Quem já viu aquele ditado, querer não é poder? E eu posso reformular ele como querer não é fazer. Então é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente tem de atitude de honrar a Deus que vai determinar a realidade que nós vamos experimentar. Então eu quero receber mais de Deus, eu quero ter uma abundância financeira, uma abundância na saúde, uma abundância na minha família, e principal delas, uma abundância da presença de Deus. Eu tenho que honrar a Deus. A Bíblia não diz que obras vão agradar a Deus, a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. Mas onde está Deus? Onde está a presença de Deus? Ela está em todo lugar porque Ele é onipresente. Amém? Estamos no acordo? Então quer dizer que a presença de Deus está lá no boteco, está lá no prostíbulo, está lá na Sapucaí, no meio do carnaval, está lá, sei lá, na Cracolândia. Sim. A presença de Deus está lá. Talvez não esteja manifesta a glória de Deus, a presença de Deus manifesta, mas Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. No mais profundo abismo ou no mais alto monte, Deus está lá. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, amém? Então se a presença de Deus ela está em todo lugar, se a presença manifesta, ela está em um lugar nas pessoas, se está em alguém, as pessoas elas são automaticamente convencidas do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. É algo que vai nos invadir, que invade a minha vida, que invade a sua vida. Ninguém precisa nos ministrar, ninguém precisa colocar a mão na cabeça, expulsar demônio, porque a presença manifesta, o Espírito de Deus, a glória de Deus nos toca e nós somos transformados pelo poder da sua glória. Amém? Mas será que eu e você estamos dando o devido valor, a honra para a presença de Deus? Damos valor para a presença de Deus nesse lugar aqui? Nesse culto? Damos a honra à presença de Deus no lugar secreto?
Quantos aqui lembram a primeira vez que sentiu um arrepiozinho? Aquele choro involuntário que você tem certeza que é algo de Deus. Na quinta-feira, a gente teve o Get Up Pro Max aqui com o Leandro, e aí logo em seguida, a Mayara, do nosso GC, não sei se ela está aqui, não. Ela testemunhou que a filhinha dela, que ontem completou 10 anos, ela estava aqui com as crianças, e de repente ela vai lá no lugar dela e abraça a mãe dela, e ela começa a chorar incansavelmente. E ela falou assim: filha, aconteceu alguma coisa? O que deu? Eu senti que Jesus estava aqui e eu comecei a querer chorar. E eu não consigo parar de chorar. 10 anos. Com certeza deve ter sido a primeira experiência dela com Jesus e ela vai lembrar disso pro resto da vida. E a gente sabe quando não é emoção, sabe quando o toque é de Jesus. Tem pessoas que já manifestam isso, né, de acordo com as suas características. O Du, por exemplo, quando ele começa a sentir a presença de Jesus, ele começa a se abanar. Quantos aqui já viram isso? Eu dei a oportunidade dele vir se defender, de manhã ele não veio, de noite não veio de novo. Depois ele veio na live lá. Aí, ó. O Eliel, que estava aqui de manhã, ele manifesta a presença dele estralando as costelas de todo mundo, né? Você recebe um abraço dele, e aí, ele se não estralar, parece que não desceu Jesus, assim. Ele te abraça, assim, ele, pera, ajeita, e estrala. Jesus está aqui, aleluia. Cara, algumas semanas atrás, Jesus me levou lá para 2018, a primeira vez que eu apareci lá na Poema Taubaté para um Fire Refine. Eu tinha recém chego no GC, a gente tinha recém começado o GC aqui da Poema, mas eu já tinha a revelação, o entendimento de Jesus, de que seria na Poema que eu e a Fábia, minha esposa, nós iríamos caminhar. Eu tinha tido esse entendimento. Só que chegou o Fire Refine, a conferência lá em Taubaté, e a gente foi. E quando cheguei lá, não era como hoje em dia, que fica fechado para formar uma fila, tal. Tava tudo aberto já, chegamos bem cedo. Aí eu entrei, cara, naquele lugar, e eu lembro exatamente do sentimento que eu tive. Todas as luzes estavam acesas, o som estava sendo passado, a bateria lá, estava tudo sendo microfonado, era muito cedo ainda, então não tinha nenhum tipo de climinha, né? Não tinha luz apagada, não tinha nada, não tinha som ambiente, estavam arrumando. Mas no botar o pé lá dentro, cara, eu comecei a chorar. O meu braço estava todo arrepiado. E eu lembro exatamente desse sentimento, de eu fechar meus olhos e falar assim: Jesus, eu estou em casa, eu estou numa família espiritual. E eu não conhecia ninguém. Não era que eu estava lá encontrando alguns amigos que eu conversava, sei lá, velho vai falar assim, conversava no WhatsApp, não no MSN. Conversava no WhatsApp lá, não, porque eu não conhecia ninguém. Então eu entrei naquele lugar, eu não conhecia uma pessoa sequer. E Jesus falou no meu coração e eu respondi: agora eu estou numa família de verdade. E de verdade, cara, eu não sei se eu consigo expressar o que eu senti naquele momento. Mas como que você se sente numa família que você não conhece ninguém? Só a revelação, a presença, o Espírito de Deus já estava manifesto naquele lugar e já tinha me convencido. Ninguém precisou me falar nada, ninguém precisou me apresentar ninguém precisou orar por mim, ninguém precisou botar as mãos na minha cabeça e falar assim: você agora está numa família. Não, a presença. Vocês estão felizes ainda? E a gente tem uma cultura de que quando a gente quer entender um princípio bíblico, a gente busca a primeira menção disso na Bíblia. Primeira vez que isso foi falado. E a primeira menção da presença está lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8, logo após a queda de Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Eu já falei lá no começo, né, cara? A presença de Deus está em todo lugar. Tem como ele se esconder da presença de Deus? Não tinha.
Mas você entende que muitas vezes algumas coisas são tão óbvias, era tão óbvio para eles, porque Deus estava indo lá, descia todos os dias no jardim, a presença de Deus estava ali com ele, era tão óbvio aquilo, estava todos os dias acontecendo, a presença era óbvio, e é aí que começa o problema. Quando o óbvio está acontecendo, a gente começa a se acostumar com aquilo que a gente nunca deveria se acostumar, que é a presença de Deus. E olha que loucura, a primeira menção de presença na Bíblia, ela é seguida da primeira menção de chamado. Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Então aqui também é a primeira menção, aqui é o princípio do chamado. O chamado é que volte a mim, volte aqui, onde está você, né? O chamado é muito equivocado no meio evangélico. Pastor não é chamado. O evangelista não é chamado, mestre não é chamado, profeta não é chamado, o apóstolo não é chamado. Tudo isso é o quê? Isso daí se chama o serviço à igreja, a eclésia. Isso poderia ser traduzido como vocação, o serviço que você presta para a igreja, para o corpo da igreja. E é por isso então que muitas vezes, por confundir chamado com vocação, que a gente acha que um pastor é um ungidão, que ninguém pode tocar nele, porque ele tem o chamado pastoral. Olha que lindo, o chamado pastoral. E aí o pastor está lá, levando as ovelhas todas para o inferno, e ninguém para, ninguém toca, porque ele é um ungidão, o chamado de Deus. Chamado não é isso. A primeira vez que a palavra é usada era Deus falando para Adão e Eva: voltem aqui. O chamado é estar perto, o chamado é andar com o Senhor, o chamado é o sacerdócio, o chamado é permanecer, o chamado é João 15, permanecer na videira, né? Ele não pede para você fazer a obra de Deus na mesma intensidade que ele pede para você amar o Deus da obra de Deus. Deus não tem pressa na obra dele, mas ele tem pressa na intimidade, no relacionamento. É isso que é a pressa de Deus. Volte aqui, volte aqui. Esse é o chamado. E desde o dia de Adão e Eva, Deus continua falando: volte aqui, volte aqui. Deus só precisou chamar: volte aqui. O chamado só passou a existir porque eles perderam a presença. Eles deixaram a presença para trás e Deus falou: volte aqui. Quer saber qual que é a sua vocação? Permanece no chamado. Quer saber como você lida com a sua esposa? Permanece no chamado. Quer saber como você lida com o seu filho, às vezes que está ainda no mundo das drogas, ainda não conhece Jesus? Permanece no chamado. Quer saber como lida com o seu marido? Permanece no chamado. Você tem a sua Bíblia, você pode entrar no seu quarto, chamar a Deus, buscar por Deus, e Ele está lá vendo em secreto, e aí a gente se encontra com o quê? Com a presença. Chamado é isso. Trabalhar para Deus nunca vai substituir estar com Deus. Na minha humilde opinião, a pior exortação que existe na Bíblia é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu acho que essa deve ser a pior coisa que alguém poderia ouvir. Imagina você trabalhar a vida inteira, gastar lá a sua vida inteira, trabalhando na igreja, pastoreando, e chega para falar com Jesus, e Jesus fala: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Chamado não é um ministério. Abra sua Bíblia lá em 2 Samuel, no capítulo 6. Na verdade nós não vamos ler agora, mas pode deixar aberto aí, deixa com a fitinha, é só porque eu preciso tomar uma água. Mas eu vou contextualizar isso aqui antes da gente ler. Davi, ele assume o reinado de Israel. Jerusalém, ela se torna a capital, a nova capital. A capital política, a capital militar e a capital espiritual. Desde 1 Samuel 7
A arca da aliança, que representa o quê? A presença de Deus, o governo de Deus, a glória de Deus e a aliança de Deus com o povo, ela estava esquecida. Isso dá aproximadamente 70 anos. Saul. Nossa, deixa eu tomar. Toca Raul, né? Ai, que bom. Cara, Saul. Bom que agora vocês não vão esquecer nunca essa parte. Raul reinou por 40 anos. Por causa do seu orgulho, ele nunca pensou em buscar a presença de Deus, que já estava esquecida há mais ou menos uns 20. Por causa do seu orgulho. Lembra que o Brunão pregou aqui na conferência sobre a inveja? Eu creio que a inveja é a mãe de todos os pecados, mas o pai de todos os pecados é o orgulho. Porque é a partir dele que vem diversas manifestações. Desonra, arrogância, preconceito, soberba, falta de empatia, ingratidão, hipocrisia, ambição egoísta, e acho que a lista é enorme. Tudo isso é derivado do quê? Do orgulho. Qual que é o primeiro pecado no mundo? Não é Adão e Eva. O primeiro pecado era um pecado de orgulho e independência. Era a necessidade de ser o quê? Mais do que foi designado para ser. Esse é o primeiro pecado do mundo. Quem cometeu? Lúcifer, Satanás. A mesma tentação veio para Eva. Você comer dessa árvore, você será igual a Deus. Você será como Deus. Mais do que foi designada para ser. Nossa, espera aí que eu preciso tossir. Ai, me desculpa, gente. Todo mundo luta com isso, né? O pecado de Adão e Eva, cara, o pecado de Adão e Eva não foi, o erro deles não foi querer ser como Deus. Afinal, todo mundo aqui quer ser como Deus. A gente até canta isso, né? Descobrimos. A gente busca cada dia mais ser um pouco parecido com Cristo. E a gente tem que buscar. O pecado de Adão e Eva não foi desejar isso. O pecado de Adão e Eva foi trocar o relacionamento de todos os dias que Deus via no jardim por um método, um atalho que fazia com que eles chegassem mais rápido ali. Em algo que parecia ser parecido com Jesus. Que na verdade é uma imitação barata. Uma falsificação. Uma pirataria. E nota galantia. Mas o orgulho de Saul, o que tem a ver com a aliança? O que o orgulho tem a ver com a arca que estava ali deixada para trás? Dentro da arca tinha raízes de profundo orgulho. Presta bem atenção aqui. Tinha 3 coisas dentro da arca: a vara de Arão, o maná escondido e as tábuas da lei. Né? As tábuas da lei, era a segunda tábua ou a primeira? Quem fez Bereanos deve saber que tiveram 2 tábuas da lei, né, gente? Teve a primeira tábua da lei. Moisés desce do monte, está todo o povo adorando um bezerro de ouro. No monte ele recebe a tábua com os 10 mandamentos. Ele vê o povo adorando um bezerro de ouro e ele fica tão irado que ele quebra o iPad da lei. Ele quebra as tábuas da lei. E aí depois, lá em Êxodo, se eu não me engano, é 24, ele pede para Moisés escrever de novo essa tábua, né? Porque se ele quebrou a primeira, precisava da tábua da lei. Mas dentro da arca, tá as tábuas quebradas. Segundo item, a vara de Arão. Depois você lê número 17, mas o que a vara de Arão representava ali, significava? Quando Deus falou para as pessoas, para toda a nação, que Arão seria o novo sumo sacerdote. Sabe o que as pessoas falaram? Não, você vai ter que provar que é ele. Aí Deus faz o quê? Então tá bom, vou provar então para vocês. Pega a vara ali, o cajado de todos os chefes de família, coloca aqui dentro e quando abrir, a que florescer, vai ser o sumo sacerdote. Aí floresce o quê? A vara de Arão. A vara de Arão, mais um item que está dentro da arca.
Sabe o que significa isso? Ela está ali dentro quando o próprio Deus precisou provar a sua palavra para os outros, porque as pessoas não acreditaram na direção que ele deu. O terceiro item era o maná escondido. O maná era o sustento diário, né? O pão para o povo ali no deserto, que representava o quê? O verdadeiro pão da vida, que é Jesus. E o povo o tempo todo reclamando: nós queríamos aquelas comidas lá do Egito, do tempo que nós éramos escravos, agora só tem esse maná aqui. Vocês estão entendendo o que tem dentro da arca da presença de Jesus? Coisas que ferem os olhos de Deus por causa do orgulho do homem. A arca estava lá esquecida por cerca de 70 anos. Cerca de 70 anos. Israel vivendo décadas de religião sem vida alguma. Semanalmente lá na igreja, sem presença alguma. E aí Davi assume o reinado e a primeira coisa que ele quer fazer é retornar lá e buscar a arca da presença. Porque Davi queria mais Deus do que o trono. Davi queria mais Deus do que o poder. Davi queria mais o Deus da vitória do que a vitória que Deus poderia dar. A primeira decisão do reinado dele foi: vamos resgatar a presença de Deus que ficou esquecida, perdida lá para trás. De verdade, tem gente que não perdeu Deus, tem gente que só deixou ele esquecido lá para trás. E esse texto de 2 Samuel, capítulo 6, tem 3 grandes momentos. Vamos começar a ler pelo versículo 3. A primeira tentativa de Davi para resgatar a arca da presença. Puseram a arca de Deus num carroção novo e as levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. E Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando, dançando perante ao Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, bateria, baixo e violino. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois tinham tropeçado. A ira de Deus se acendeu contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, do lado da arca de Deus. Então Uzá, ele foi punido por desrespeitar o modo com que a arca deveria ser tratada. Tinha um modo correto dela ser levada, ela era nos ombros, né? Lá no livro de Números você vai encontrar lá as leis. Davi, ele imitou o método que os filisteus, e não a ordem de Deus. Ele põe a mão ali para ajudar, mas ele toca como uma irreverência e não como uma ajuda. A desonra muitas vezes vai nascer quando a gente tenta fazer a obra de Deus do nosso jeito, não do jeito que Deus quer. Eu estou feliz porque eu estou fazendo a obra de Deus. Mas você está fazendo nos seus ombros ou nos carroções? No carroção, na carrocinha lá. Uzá e Aiô, como diria o... Como é que é o nome? O Carlinhos Brown no The Voice. Uzá e Aiô. Aleluia. É só para vocês dar uma risadinha, para vocês acordar um pouco. Uzá e Aiô foram fazer o quê? De acordo com o cliente. Igrejas que abraçam métodos para carregar aquilo que é santo. Network Church. Ministérios que querem velocidade, performance e atalhos. Uma carroça sempre vai parecer mais eficiente do que levar nos ombros. A gente chega mais rápido. Acabamos de falar de Adão e Eva, né? Vou comer isso aqui porque eu chego mais rápido. A semelhança de Deus. Isso é começar a tornar comum aquilo que é precioso, que é a presença de Deus. Porque o contrário de honra é o quê? Desonra. Se honrar é dar valor, desonrar é tirar o valor, é tornar aquilo sem valor algum. O maior inimigo da honra é a familiaridade. Lembra daquele texto? Jesus era só o carpinteiro. A Bíblia vai falar que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali em Nazaré, porque Jesus, aquele ali, filho do Zé, a gente conhece ele já. Aquele ali é o Cristo.
Ah, é só o meu líder do GC. Ah, é só mais um dia para eu ir no GC lá, não dá nada. Toda semana tem. Toda semana tem culto aí. Ah, eu vou pro jogo hoje. Aí já pegou uma meia dúzia já. Só nos stories que eu vi. Tá bom. A gente para de se impressionar, para de dar valor, começa a parar de se render. E quando algo que é santo e precioso vira comum, a honra vai sumindo até desaparecer. A familiaridade, para você honrar alguém, você precisa saber separar a humanidade da unção que ela carrega. É muito fácil a gente honrar as pessoas que fazem tudo aquilo que a gente espera que elas façam. É muito fácil eu honrar aquelas pessoas que são de fora, que vêm aqui, derramam algo poderoso. E, cara, isso é incrível. A gente tem que honrar essas pessoas assim sempre. Mas é muito mais fácil isso do que você honrar a pessoa que está lá do seu lado, que está lá no seu GC, que está toda semana indo confessar talvez os mesmos pecados, que está lá toda semana choramingando as pitangas, né? Mas quando a gente honra, a gente participa daquilo que a pessoa carrega. Eu falei de manhã e por isso que eu honro muito, não só por isso, obviamente, né? Eu honro muito o Xande e a Marcela. Quando a gente começou aqui o GC, às vezes, eu acho incrível que às vezes acontece um evento da magnitude da Get Up, todo mundo quebrantado e tal. Cara, quase sempre vem alguém e fala: cara, obrigado porque lá atrás vocês responderam. E cara, de verdade, eu sinto zero, mas zero mesmo. Eu não estou fazendo uma falsa modéstia. Orgulho disso. Porque eu acredito mais que no começo nós estávamos fazendo as coisas mais na carroça do que nos ombros. A gente ficou quase 3 anos esperando para ter um culto. Eu acredito porque Deus foi postergando, sim. Porque a gente talvez não estava fazendo exatamente do jeito dele. Então o Xande e a Marcela vieram para fundamentar uma cultura que hoje a gente ama falar. Hoje a gente fala de mesa, fala de vida na vida, a gente fala de muitas coisas. E quando a gente senta com alguém de fora ou com alguém que está chegando na igreja, essas pessoas elas ficam impressionadas com aquilo que é tão comum para nós. Então eu honro, eu não posso deixar com que a familiaridade, com eu estar acostumado com a mesa, eu estar acostumado com o café que é servido para todos os voluntários todos os domingos, na sessão da manhã e na sessão da noite. Conversei essa semana com um casal que vieram de uma outra igreja, os caras falaram assim: mano, eu nunca vi isso. Eu falei: sério, não é comum isso? Não tem em todos os lugares? Não, a gente cansou de servir sem ganhar um copo de água. A gente cansou de estar no final de um culto de domingo, o pastor, a esposa e os filhos ficarem ali jantando e brincando quase até 1h da manhã, e aí ninguém da lounge poderia comer nada, tinha que ficar para fora enquanto eles terminavam ali, para depois eles fecharem a igreja, limpar tudo, e eles deixavam tudo, até o prato na mesa sair. Eu falei assim: sério, cara? E a gente torna algo comum. Então o Xande e a Marcela vieram, eles gastaram a vida, queimaram as carroças, vieram abrir o caminho aqui. Eu falo que vieram pavimentar um asfalto, uma estrada de chão, para que a gente pudesse caminhar com mais facilidade. Vieram com a foice na mão, abrindo um matagal para formar um carreirinho, um caminho, para que a gente pudesse ir. Então eu honro, e por isso que a gente cada vez mais quer estar perto, quer ajudar, quer auxiliar, mas quer principalmente fazer parte disso tudo que está sendo construído. Porque a gente conhece, reconhece a unção que eles têm carregado, apesar da humanidade. Porque eu conheço a humanidade deles, eu sei que eles são falhos e eles falam aqui abertamente em púlpito, e tretas muitas vezes. Então eu honro, de verdade, eu vou deixar isso registrado aqui, ó. Eu honro, cara, não honro só na frente, só isso seria bajulação. Você está honrando, você está sendo leal com o seu líder, com o seu liderado. Você tem sido verdadeiro nas mesas com as pessoas, falando na face delas, face a face, ou você está sentando nas mesas para falar por trás de alguém?
Você está sentando muitas vezes para falar alguma coisa que aquela pessoa precisa mudar e a pessoa está lá, talvez, sem nem saber que ela precisa mudar. Orgulho. Orgulho é uma das coisas mais difíceis de serem reconhecidas. É muito difícil você sentar alguém e falar, cara, eu sou muito orgulhoso. O Brunão falou aqui, né? Nossa, quem que fala? Nossa, eu sou invejoso. É difícil. As pessoas apontam, mas apontam em amor. Não sai falando nas mesas. Isso nem estava aqui no esboço, mas alguém precisava ouvir às vezes. E aí, depois da primeira tentativa de buscar a arca, Davi dá uma pausa. Versículo 10. Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Casa de Obed-edom, gente, ela mostra que a presença não é perigosa por si só. Ela é perigosa somente quando ela é tratada como algo comum, sem valor nenhum. Obed-edom não tinha palco. Obed-edom também não tinha telão de LED, não tinha iluminação. O que Obed-edom tinha? Somente uma casa. E era tudo que Deus precisava para a presença dele estar lá. De verdade, eu queria orar por você que abre a sua casa todas as semanas para receber um GC. Você que abre a sua casa, você é uma espécie de Obed-edom no nosso meio. A pessoa que abre a sua casa para que semanalmente 2 ou 3 ou mais se reúnem para adorar o santo nome de Jesus, para adorar e para clamar, para buscar a presença de Jesus, você e sua família serão abençoados sim. Em nome de Jesus, eu profetizo isso, porque vocês estão carregando a presença de Jesus dentro da casa de vocês. E você que não é anfitrião e quer ser anfitrião um dia, ore sobre isso. Ore sobre isso, abra sua casa para receber um GC. É difícil, mas existe uma recompensa. O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Aí tem a segunda tentativa de Davi, agora com a honra devida, a arca sendo carregada nos ombros, da maneira que Deus queria. Versículo 13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi gordo e um novilho. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos e alegrias e de trombetas. Então Davi vai fazer o quê? Deu tudo errado, deixou em Obed-edom e ele volta para buscar a instrução, buscar a informação. Aonde foi que deu errado? O que a gente fez que deu errado? Vamos lá buscar na lei de Moisés, o que a gente fez? Essa é a pergunta que eu preciso fazer todos os dias para mim mesmo e eu creio que você também deveria fazer. Como que eu faço segundo a vontade de Deus? Como que eu faço isso em todas as coisas? Está no seu trabalho, na frente do computador, lá você vai precisar fazer alguma coisa. Como que eu faço isso segundo a vontade de Deus? E não do meu jeito. O que foi morte antes, hoje era alegria. O mesmo Deus, a mesma arca, a mesma presença, mas agora carregada com honra, do jeito certo. Para carregar a arca eram 6 passos, significava dos homens, né? O 6 é a humanidade, e o 7º era o sacrifício. 6 é o esforço humano, e o 7º é a glória de Deus. Depois vai acontecer aquela cena lá, né? Que o Xandão pregou na primeira mensagem ali, o fruto da honra, que Davi está dançando e Mical olha e ela desonra ele no seu coração. Eu não vou entrar nesse mérito, depois você pode assistir a mensagem do Xandão, assim como todas as outras que ele prega, é poderosa e é maravilhosa, amém? Tô querendo um aumento, será que vai estar gravado essa parte? Faz o corte aí depois. É só aumento de trabalho?
Olha que incrível, Davi honrou, ele fez o errado ali, mas depois consertou. A gente vai errar, mas a gente não pode persistir no erro, a gente precisa voltar, buscar instrução, sentar com pessoas que sabem, para que pessoas que já estiveram no lugar que a gente está querendo chegar. Busca instrução. Primeira coisa que ele queria fazer era recuperar a presença de Deus, ele tinha extrema boa intenção. Olha João 14, no verso 15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não é o contrário, né? Se vocês me obedecem, vocês me amam. Não. Só quem ama consegue obedecer. Só quem ama faz as coisas. Por eu amar a minha esposa, eu não faço muitas coisas. E faço outras coisas. Por eu amar meus amigos, eu faço muitas coisas. E não faço outras coisas. Por eu amar essa igreja, eu faço muitas coisas. E não faço outras coisas. Por eu amar minha família, eu faço muitas coisas. Só quem ama, obedece. E não é quem obedece que ama. Verso 16. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Quando ele fala o Consolador aqui, ele está falando de outro exatamente igual a mim, na mesma estatura, na mesma medida. Entenda que se Jesus estivesse aqui agora nessa terra, ele não estaria aqui em Curitiba. Jesus não estaria aqui na Poema assistindo o culto. Se Jesus estivesse aqui nessa terra, estaria provavelmente, sei lá em Jerusalém, porque ele estaria confinado a um corpo. Mas ele fala, eu preciso ir ao Pai, mas eu vou deixar outro exatamente igual a mim. Jesus era chamado Emanuel, Deus conosco. Hoje ele habita em nós, Cristo em vós a esperança da glória, amém? Antes você tinha que ir até Jesus para encontrar com Ele, né? Agora Jesus habita dentro de você, e Ele pode ir embora com você daqui, Ele pode ir para o seu trabalho com você, Ele pode ir para a sua faculdade com você, Ele pode ir num churrasco dos amigos com você, Ele pode visitar a sua família com você, Ele pode ir em todos os lugares com você, porque Ele está em você. Aleluia! Vocês estão felizes ainda, gente? Vocês estão acordados? Vocês estão felizes? Amém. Agora presta atenção aqui. Quem já sentiu que deixou a presença de Deus para trás? Eu já senti várias vezes. Quem já começou a fazer a obra de Deus sem o Deus da obra? Várias vezes. 70 anos aproximadamente, a presença de Deus estava esquecida e Davi volta lá para resgatar. A Bíblia fala lá em Lucas, a partir do versículo 41, que Jesus, ele tinha 12 anos, né? Ele vai com seus pais para Jerusalém, na festa da Páscoa. A festa da Páscoa era a maior festa ali, então tinha muita gente de tudo quanto é lugar, comboios, né? Ônibus para lá e para cá, cheio de gente lá com Jesus. E aí tem a festa da Páscoa, e aí na hora de voltar embora, que acontece o BO, né? Os pais de Jesus estão voltando e Jesus fica esquecido. Jesus fica lá para trás. Eles estão voltando, eles param lá com o ônibus lá no Graal e eles estão crentes que Jesus com seus amigos ficaram lá no fazendeiro lá para trás. Olha que ironia, né? A presença de Jesus. Eu estou voltando. A presença deve ter ficado lá, porque Jesus deve estar com os amigos dele. Eu não estou com a presença, mas o louvor está com a presença. Eu não estou com a presença, mas a galera do meu GC está com a presença. Eu não estou com a presença de Jesus, mas o meu líder está com a presença. Então eu vou seguindo aqui minha vida. Os outros aqui estão com a presença. Eu vou seguindo aqui pertinho deles. E olha como termina isto, lá no verso 46. Depois de 3 dias, eu acho isso lindo, essas conexões da Bíblia. 3 dias que Jesus não estava com eles. 3 dias sem a presença. Jesus morre, mas ao 3º dia. 3 dias buscando, cadê a presença? Cadê Jesus? Deve ter ficado para trás. Cadê Jesus?
Lembra do caminho de Emaús? Eles tristes, meu Deus. Nossa, acabou a nossa esperança, morreu, foi embora. 3 dias buscando e nada. Mas depois desses 3 dias, meus amigos, eles encontram Jesus aonde? No templo. Nosso culto precisa atrair a presença de Deus. De nada adianta se Jesus não for encontrado nesse templo aqui e nesse templo aqui. Acabamos de ler, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito Santo. Então você pode entrar no seu quarto, buscar Deus no secreto. Deus ficou para trás? Feche a porta do seu quarto, do seu secreto, porque Jesus está ali no templo esperando. José e Maria, eles não perderam Jesus, eles se perderam, porque Jesus está sempre onde Ele tem que estar. Ele estava lá no templo, chamado, volte aqui, volte aqui. Jesus. E olha, essa é uma das experiências mais incríveis com Deus. Isaías capítulo 6. Só para você entender, o rei Uzias, segundo alguns historiadores, era em algum grau primo de Isaías. O texto vai começar dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. O que significa isso? No ano da morte do rei Uzias, no seu pior ano, no ano que você quebrou, você viu o Senhor sentado num trono. No ano que você perdeu alguém, você viu o Senhor sentado no trono. No ano em que seus pais se separaram, você viu o Senhor sentado no trono. No ano que você teve um diagnóstico, você viu o Senhor assentado no trono. No ano que você foi demitido, que você sofreu, que você está no profundo abismo da sua depressão, viu o Senhor assentado no trono. O que isso significa? O rei aqui caiu, o rei da terra, e ele encontra com o rei dos reis. Se o trono aqui da terra estava vazio, o trono lá de cima tinha o rei sentado num trono sendo exaltado, e a aba das suas vestes enchendo todo o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Serafins significam anjos da mais alta hierarquia, anjos ardentes, seres incandescentes, seres de fogo, seres alaranjados. Mas também serafins é um ofício, transportadores da brasa de Deus. Então eu e você fazemos um papel de serafim quando a gente ora pela vida de alguém. Quando a gente chega na vida de alguém e ora e libera algo, libera uma brasa viva do altar. Transportadores e não detentores da brasa de Deus, porque o que pode curar as pessoas é uma brasa viva. O que pode restaurar, apagar o pecado é uma brasa viva de Deus. O que pode tirar você da depressão é uma brasa viva de Deus. Moisés teve uma experiência com a presença. Ela pegava fogo, a sarça, e isso era muito comum, porque ela era como palha, então ela pegava fogo e ela apagava rápido. Mas a presença de Deus, a sarça pegava fogo e o fogo não a consumia. O fogo consumia o pecado, consome a brasa viva, consome tudo isso, mas não nos consome. Ai, Jesus. Então Isaías começa a ver esses seres, 6 asas, 2 cobriam as pernas. Significa o quê? Não era importante para onde eles queriam caminhar. 2 cobriam o seu rosto. Não era importante a minha ideologia, não é importante o meu pensamento, não interessa a minha personalidade, não interessa o que eu quero, as minhas vontades, os meus desejos.
E outras duas voavam por todo lugar ali ao redor do trono. E se você for pesquisar a fundo como eram os serafins, se você jogar numa IA, num ChatGPT, você vai ver que eles tinham muitos olhos. E aonde eles olhavam, eles declaravam o quê? Santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. No trono eles declaram santo, a terra está cheia da sua glória. A terra ainda não está cheia da glória de Deus. Ela vai estar um dia com a presença de Deus manifesta por todos os 4 cantos da terra. Ai, Jesus, meu Deus, eu não quero mais nem pregar. Nessa época Deus já tinha inventado o algoritmo. Se você olha para o seu Instagram, se você abre a sua lupinha, a sua timeline ali, né? O que vai aparecer para todo mundo vai aparecer para você? Não. Toda vez que você abre sua rede social, você vai ver o que você mais clica, o que você mais fala, o que você mais pesquisa, o que você mais se interessa. É por isso que os caras da esquerda acham que estão dominando o mundo. Os caras da direita acham que estão dominando o mundo. Os crentes acham que estão dominando o mundo. O algoritmo só te traz aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você busca, aquilo que você pesquisa. E esse mundo só existe para você. Ai, mas olha o que os serafins estavam olhando, buscando e contemplando. Muitos de nós perdemos a presença porque a gente colocou os olhos em lugares que não deveria, que não estão a glória dele. Santo, 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 santo. Colocamos os nossos ouvidos nos lugares distantes da voz dele. Colocamos os nossos corações nas coisas que não são do Senhor. Eles só tinham olhos para uma coisa: santo, 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 santo. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Verso 5, então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías já era um profeta, meus amigos, nesse capítulo. Isaías já era Isaías, profeta Isaías. Só que do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías faz o quê? Ai deles, ai de vocês se não se converter, ai de vocês se não voltar para o Senhor, ai de vocês. Mas quando ele tem uma consciência do encontro com a presença de Jesus, ele fala o quê? Ai de mim. Todo o ambiente genuíno do Espírito Santo vai ter um constrangimento a respeito do pecado. Todo. Você fica mal quando você está com a presença. Deus, eu não quero mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Ai, Jesus, eu prometo que não vou mais fazer. Eu sou um homem de lábios impuros. Meus olhos são impuros. Minhas mãos são impuras. Meu coração é impuro. Minha mente é impura. Gente, quando o Espírito Santo está na nossa mesa, todo mundo é culpado. Todo mundo briga para dizer ai de mim. Mas quando é o diabo que está na mesa, todo mundo acusa. Ah, é porque fulano fez isso. Ah, porque fulano naquilo. Ah, porque fulano não sei o quê. Cara, o mais espiritual é aquele que vai pedir perdão primeiro. O mais espiritual é aquele que vai por baixo primeiro. O mais espiritual, o mais cheio da presença é aquele que é o pacificador. O mais cheio da presença é aquele que vai como ovelha muda. Porque agora a questão não é ganhar discussão, dane-se as discussões. A grande questão é construir uma grande casa espiritual, uma noiva para o filho, uma família para o pai, uma morada para o Espírito Santo. Os serafins ali, seres celestiais não caídos, sem pecados, eles não tinham se acostumado com a presença. E Apocalipse vai dizer que dia e noite, noite e dia, isso é proclamado diante do trono de Deus. Santo, 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 ao longo de milhares e milhares de anos. Essa reverência, porque quando eles estão de frente com a presença de Jesus,
eles só podem declarar santo, 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 santo. A nossa geração muitas vezes é chamada de irreverente, né? E a gente tem que cuidar muito com isso. Em nome da liberdade, a gente tem muitas vezes deixado de lado a reverência. Quem somos nós para não tremer diante da presença de Deus? Quem somos nós para se chegar no quarto, fechar a porta e dar encontro com a presença de Jesus e não tremer diante disso? Santo, 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 santo. Ai, Jesus, isso é maravilhoso, Pai. Eu quero encerrar aqui como que a gente chega para gerar esse ambiente da presença. Porque de verdade eu não quero mais falar da presença de Jesus, eu quero contemplar a presença dele o mais rápido possível. Então eu vou correr para nós terminar. Verso 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, uma pinça, um alicate. Ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Você imagina um ser de fogo tendo que pegar uma pinça para pegar a brasa do altar? Um ser de fogo tem que pegar uma pinça para pegar aquilo que vai no seu pecado? Porque ele não podia tocar quão poderosa é a brasa viva do altar, que nos toca, que tocou os lábios. Eu acho esses paradoxos incríveis. Seres de fogo, seres em chamas, eles vão lá para pegar com uma pinça um negócio que é tão ardente e colocar na boca de Isaías. Como que a gente chega nesse ambiente? Depois você abre na sua casa para você confirmar, mas ela está lá em Apocalipse 5:8 e depois Apocalipse 8:5. Apocalipse 5:8. Seres celestiais, eles vão passar por aqui enquanto nós oramos e adoramos. Então por isso é muito mais legal quando não é o Henrique ou a banda toda aqui que está cantando, mas é quando a igreja está cantando, quando a igreja está adorando, quando a igreja está orando. Enquanto você ora, você adora, seres celestiais vão passando aqui com taças de ouro, pegando a nossa oração, pegando a nossa adoração e levando como um incenso suave para Deus, subindo até o trono onde Deus está, com essas taças de ouro, levando as nossas orações, levando a nossa adoração. E Apocalipse 8:5 vai dizer que isso é derramado. Se o Senhor sente que o aroma é suave e agradável, com a mesma taça de ouro, eles pegam as brasas vivas do altar, e a ordem do Senhor é que elas desçam aqui na terra, derramando no mesmo lugar onde está sendo levantado o incenso, onde está subindo o incenso, onde está sendo adorado, onde ele está sendo exaltado. Isso é Apocalipse 8:5, Eles começam a espalhar. Então o que isso significa? Quando você está lá no seu quarto, chorando, clamando, quebrantado, adorando, orando, buscando a presença de Deus, confessando seus pecados, isso sobe como um incenso suave, isso sobe como fumaça para Deus, e aí Ele pega a brasa e Ele devolve a brasa, e a brasa dele nos toca, e nós somos transformados simplesmente por um toque da glória dele. Por isso a Bíblia fala que nós crescemos o quê? De glória em glória, de toque da brasa viva do altar, a brasa viva do altar. Quem é essa brasa? Jesus é essa brasa. Jesus é a brasa viva. Jesus é aquele que está no templo, dentro de mim, dentro de você, buscando cada vez mais receber a adoração, a oração suave como um incenso agradável. Tem uma coisa na sua vida que só uma brasa de Deus pode tocar.
Só uma brasa de Deus tem poder para te curar. Só uma brasa de Deus tem poder para te transformar. Só uma brasa, a presença do fogo de Deus. Então, quando uma brasa te toca, não existe nada que alguém possa fazer. Nada, com o toque da brasa de Deus, Isaías responde a Deus falando: eis-me aqui, envia-me a mim. Entenda que Deus não é carente de missões. Deus não fez essa pergunta como: eu não consigo fazer, quem que vai vir por mim? Claro que não. Deus é todo poderoso. Ele não precisa de mim nem de você para fazer a boa obra dele, mas Ele nos dá o privilégio de participar disso. E no final de todo o fundamento do porquê da presença é nos capacitar, nos transformar, nos curar, libertar. Jesus quer que a gente experimente cada vez mais a sua presença, não apenas intelectual, mas também tangível. Por isso que nós às vezes sentimos arrepio, choramos de forma involuntária. Os nossos corpos, os nossos sentidos, as nossas emoções sentem a presença de Deus. A presença manifesta de Deus é a coisa mais poderosa que nós podemos ter hoje nessa vida. Fica de pé no seu lugar se você puder, ou de joelho, ou sentado, ou se quiser vir aqui para frente, faz o que você quiser, mas simplesmente não fica passivo na presença de Deus, meu amigo. Não fica passivo, coloque em prática tudo isso, porque você está na presença de Deus. Não precisa ser comportado na presença de Deus, não. Talvez tudo que você precise agora é um toque de uma brasa viva. A brasa viva que pode curar um câncer, pode curar uma depressão, pode curar os problemas na área da sexualidade, da pornografia, problemas emocionais. É agora, faz subir o incenso a Deus. Anjos, serafins estão agora nesse momento com as taças pegando as nossas orações e levando ao trono de Deus. Se Ele recebe como um incenso suave e agradável, Ele derrama brasa viva do altar. Esqueceu a presença de Deus para trás, deixou Jesus para trás, saiu do meio da festa e deixou Ele para trás. Ele está no templo, e o templo somos nós. Ele está aí dentro de você. Volte a buscar, volte a clamar, volte a ter intimidade com Jesus, volte a queimar, volte a ser sensível à voz de Jesus. Feche todas as suas brechas, feche a brecha e feche a porta do seu quarto e busque Deus no secreto, busque a presença, porque isso é o mais poderoso que nós podemos ter nesse dia. Oh Jesus, nós te amamos, Pai.